Então, gente, feita essa introdução, nós vamos tratar agora de duas outras partes que têm cada uma série de conceitos que são básicos, né, e importantes da gente conhecer. Essas duas partes, uma relacionada com o termo hardware e outra com o termo software. Essas duas palavras, hardware e software, elas não foram traduzidas, então elas são usadas conforme o original delas, que tem origem lá nos Estados Unidos, né? Vamos começar pelo hardware. Peraí, antes de começar, eu vou dar a minha definição de hardware e software. Hardware é aquilo que você chuta quando está bravo. Software é aquilo que você xinga quando está bravo. Para mim, isso aí resume. Tem a ver. Então vamos lá. Exatamente. O hardware, né, são elementos eletrônicos e mecânicos, né, que compõem um computador, né, ou celular, enfim, todos esses dispositivos, né. É a parte que você vê, você toca, né, você desparafusa e vê lá internamente. Tem que tomar cuidado porque dá choque. O hardware é onde a gente leva choque, né, e é composto por vários dispositivos, né. A gente tem uma noção desses dispositivos sempre que a gente vive, não é, a circunstância de comprar um computador, né, ou um celular. Não é? A gente se depara com muitos termos e medidas que são associados a esses dispositivos. Né? Então, ao comprar um computador, aparece lá a descrição dele, né? Processador Intel Core, Dual Core 2.3 GHz, memória RAM de 4 GB, expansão de memória até 16 GB, memória flash de 128 GB, enfim, uma série de termos, todos eles são referentes a medidas, né? E isso vale aquela terminologia, aqueles termos, né, que a gente viu no início da aula, que medem tamanho das coisas. Né? Bom, uma das partes principais que compõem o hardware é o processador, também conhecido por CPU, né, da sigla norte-americana Central Processing Unit. Né? O processador é o chamado, às vezes, de cérebro do computador. Né? Ele é responsável por executar as instruções contidas nos programas e por coordenar também a interação e a comunicação entre os vários dispositivos. Né? O processador, ele costuma ter associado a ele duas formas de medida. A principal delas é o clock, né, ou o relógio. Os valores que normalmente a gente encontra atualmente são, por exemplo, 2,5 GHz, o clock de 2,5 GHz. O que significa isso? 2,5 bilhões de ticks por segundo. Ou seja, o processador ele funciona na medida em que ele recebe, não é isso que eu estou chamando de tique, esses pulsos, e os processadores modernos atuam nessa faixa aí. Se a gente considerar que ele executa uma instrução de máquina a cada tique, não é precisamente isso, mas podemos arredondar para quase isso, a gente tem uma noção da altíssima velocidade de funcionamento de um dispositivo como esse. 2,5, esse 2,5 já é algo baixo, que deve estar até comum isso, né? 2,5 gigahertz, ou seja, 2,5 bilhões de tiques por segundo. Então, nesse arredondamento, aí seriam 2,5 bilhões de instruções executadas por segundo. Isso, exatamente. Outra medida associada ao processador, aos processadores modernos, né, são os chamados núcleos, ou core. O núcleo corresponde a essa capacidade de processar instruções. É como se um processador com 2 núcleos, é como se ele tivesse quase que 2 processadores dentro dele, integrados, né, e funcionando de forma independente. Quando a gente vê, por exemplo, a propaganda de um computador dual core,
é porque ele é um processador que tem 2 núcleos. Outro termo muito fundamental na parte referente a hardware é a chamada memória RAM, né? Esse termo RAM ele tem razões históricas para ele, que vem da sigla, né, de Random Access Memory. Isso significa assim, que qualquer parte da memória que é acessada, ela é acessada na mesma velocidade. Por que isso, né? Porque antes era muito usado um dispositivo de fita magnética. Então, quando na fita a velocidade de acesso depende muito da posição corrente. Digamos, se eu estou no início da fita e depois eu tenho que buscar algo no final, tem que haver a via, né? Isso tudo é coisa histórica. Eu ia perguntar o que é isso. Não, tô brincando, eu sei. Mas é só para explicar o termo RAM, né? De Random Access Memory. Outra característica muito fundamental da memória RAM é que o conteúdo dela é perdido quando o computador é desligado, né? Sem energia, a memória RAM não armazena nada. E as medidas, para se medir o tamanho da memória RAM, a medida típica, a unidade, né, de medida é o byte. E, atualmente, os computadores, um notebook aí razoável, né, tem aí 4 gigabytes, ou seja, 8, 4... Esse aqui tem 8. Né? Esse aqui tem 8. Já é comum. Já é comum. 8, de 4 a 8, 12 gigabytes, ou seja, bilhões de bytes na memória RAM. A memória RAM, ela se distingue da memória persistente, que a gente vai ver logo em seguida. Mas o custo de armazenamento dela é muito mais alto do que o custo dessa outra tecnologia aqui, que é quando a gente fala de memória persistente, né? São dispositivos de memória em que os dados são preservados mesmo quando não há energia, né? E tem 2 tecnologias principais aí. Uma vocês já devem ter ouvido falar, não é? Você já deve ter ouvido falar, é o HD, o hard disk, né? É um disco magnético, a tecnologia que usa um disco magnético sobre uma superfície metálica, e o disco gira e existe um braço, né, que posiciona para as operações de leitura e escrita, né? O acesso envolve, então, esse mecanismo, essa parte mecânica aí. É mais usado em computador, né? Tem uma tecnologia mais recente, que é a SSD, Solid State Drive, que é um circuito integrado. A memória é um circuito integrado baseado em chamada memória flash, não é? Que é muito usado em dispositivos smartphones, né, celulares, e também em computadores, né? A unidade de medida típica desses dispositivos também é o byte, só que a capacidade, o tamanho é muito maior do que a da tecnologia usada para RAM, né? Então a gente encontra hoje discos, né, de 500 gigabytes, ou então algumas unidades, né, de terabytes, que aí são trilhões de bytes, né? É comum hoje um disco ter 2 ou 4 terabytes. Na parte referente à comunicação, também como integrando aí o hardware, a gente vê o computador, ele tem vários recursos, né? A rede ele pode se comunicar, né, tipicamente numa instalação corporativa, numa empresa, é comum haver uma rede com fios, né? E a tecnologia usada é a Ethernet, né? Os computadores, quase todos, costumam ter uma entrada de conexão para a rede com fio Ethernet.
Mas mais utilizada, e por ser pela praticidade, né, é a rede sem fio, chamada Wi-Fi, também conhecida como Wi-Fi. É muito utilizada, tanto em computadores e em celulares, permite então essa conexão sem fio, né, o que dá uma praticidade muito grande, através de ondas de radiofrequência. Né. Também sem fio, mas para uma aplicação com baixo consumo de energia, as redes Bluetooth. Vários dispositivos permitem isso, possibilitando que o computador se conecte com uma TV, com o celular, né, também. Dentro do automóvel é uma tecnologia muito usada. Né. É uma rede semelhante ao Wi-Fi, mas tem características específicas, aí, sobretudo relacionadas com o consumo. Né. Tinha também a distância, né, mas eu acho que isso está... Cada vez mais as distâncias vão aumentando. Vão aumentando, exatamente. E uma interface, um tipo de interface que permite muito essa parte relacionada com essa parte de comunicação, permite vários dispositivos, é a chamada USB. Né? Existe um padrão de hardware chamado Universal Serial Bus, que tanto o celular quanto o computador utilizam com muita frequência, permitindo 1000 dispositivos, aí, a conexão de vários tipos de dispositivos. Agora, isso a gente usa no dia a dia, né? Wi-Fi, Bluetooth, isso tudo faz parte da nossa vida, mas é surreal, né? Não, é sério, mas é legal demais. É mesmo. Eu acho genial. Não, e o mais incrível é que o tempo vai passando e a capacidade vai só dobrando, né? Só se multiplicando por 2 aí em pouco tempo. Tem também, compondo, né, o que a gente chama, dentro dessa parte de hardware, tem também outros dispositivos, né? O próprio teclado, né? O mouse é outro dispositivo muitíssimo usado. O microfone, né? Cada vez mais o reconhecimento de voz, né, que é um processamento da voz, é captada pelo microfone, e isso está sendo cada vez mais utilizada como forma de comandar um dispositivo, né, um celular ou um computador. Tem também a parte contrária, né, o alto-falante. Né, todos esses dispositivos costumam ter também um alto-falante. Na parte da tela, né, do computador, há uma série de tecnologias que estão surgindo cada vez com maior resolução. Né? Esse elemento da tela, que a gente chama de pixel, cada vez os dispositivos possuem uma resolução maior, ou seja, um número de pixels por centímetro quadrado aumenta cada vez mais. Né? E é interessante a gente pensar nessas coisas. A gente olha para a tela de um computador, a gente não pensa muito, né? Simplesmente vê aquilo e não sabe. Se a gente pôr uma super lente ali, vai ver que ela é composta, não é, de milhões, não é, de pixels, cada um é um dispositivo eletrônico que emite, de acordo com um determinado valor de bytes associados a cada pixel, ele emite uma luz de uma determinada cor. E tudo isso, não é, combinado, permite a nossa impressão visual, né, que a gente tem diante de um monitor de vídeo. Outro dispositivo muitíssimo utilizado é o GPS, né, que é essa tecnologia que, através de satélites, permite haver uma localização geográfica, não é? no mundo, né? Na Terra, no planeta Terra. É um sistema aí de posicionamento com base em satélites, muito utilizada, sobretudo em celulares, né? Mas em computadores também. Né? Se não me engano, o GPS funciona com base... tem um receptor aqui na Terra, e
e os satélites se comunicam com esse receptor, e aí com base no tempo em que a comunicação acontece, é possível calcular a distância, né? Exato. E aí fazendo um cruzamento entre os satélites... A posição de mais de um satélite, né? Eu não lembro exatamente a quantidade. Uhum. E aí, com esse cruzamento que é possível determinar qual que é a posição, é isso, né? Eu acho que é. E tem também outros dispositivos, né, também associados ao hardware, dispositivos e sensores, né? O giroscópio, né, são aplicações novas que estão surgindo, né? De acordo com isso, se aplica mais a dispositivos smartphones e celulares, né? A posição com que você coloca o dispositivo, existe um sensor, né? E isso pode ser processado de alguma forma, né? Da mesma forma, um acelerômetro. E para a parte biométrica também, né, tem a biometria digital, de pegar a nossa impressão digital, a facial, reconhecimento de face. Né? Hoje é comum os smartphones detectarem, autenticarem, né, o usuário através da própria... Minha esposa, quando ela quer face. Desbloquear meu telefone, ela pega assim, bota na minha cara. Tem também Dá para cortar isso? Tem também a biometria ocular, né? Muito comum também. Não no computador ou celular, né? Mas em sistemas de segurança, né? De captar o fundo da retina, né? Das pessoas. Então, recapitulando, a gente viu de hardware, volta aí, vamos recapitular aqui. O que a gente viu de hardware? Hardware compõe, né, a parte física. Geralmente não. Hardware é composto por componentes físicos. Exato. Né? Aí nós vimos aí dentro de hardware o processador. O processador que é responsável por executar instruções. Exato. E a gente viu aí uma noção da capacidade de um processador. Uhum. Vimos também um pouco de memória. Né? Tem a memória RAM, que é a memória dinâmica, né? que se perde quando não há energia. Isso. E tem a memória persistente, que tem basicamente essas duas o HD e o SD. Né? Isso, exatamente. Para a parte de pouco de comunicação também, a parte sem fio, a parte com fio, as tecnologias que são usadas. Uhum. E os dispositivos e sensores, né? Teclado, mouse, monitor, GPS, giroscópio, acelerômetro e biometria. Há vários outros, né? Uhum. Sensor de temperatura. Exato. Tudo isso a gente usa. Então, beleza. É isso.